Fala, turminha, beleza? Bom, vamos repassar aqui então os exercícios que a gente fez na última aula, tá? Vamos lá no Scratch e vamos abrir um novo aqui, né? Então, ou seja, para a gente poder criar um exercício que informe para nós a média, tá? Como é que a gente vai criar aqui? O que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos clicar ali, tá? No operador, né? No evento, quando clicado. E aí a gente vai criar as variáveis, tá? Criar aqui as variáveis. Primeira variável que nós vamos criar é a números, tá? A segunda variável que nós vamos criar é a variável total, certo? E a terceira é a variável resposta. Beleza, pessoal? Então, o que nós vamos fazer? Bom, vamos já logo instanciar ela em zero, né? Deixar elas todas em zero aqui, para não ficar somando, né, aleatoriamente os valores aqui, tá? Então, toda vez que a gente clicar na bandeirinha verde, ela já vai iniciar em zero, beleza? Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, a gente precisa definir quantos valores a gente quer calcular para a média. Ou a gente já trava, tipo, 2 valores, 3, 4, 5, 6 valores de média, ou eu deixo aberto para o usuário responder, né, quantos valores ele quer que sejam calculados em média. No nosso caso aqui, vamos deixar para o usuário escolher. Então, eu vou perguntar para ele aqui quais, quais e quantos valores você deseja calcular a média. Aí a gente deixa aqui, opa, média não, né? Média. E aí a gente deixa aqui por 4 segundos. Tá, legal. Certo. Quando a gente faz a pergunta para o usuário, a gente tem que dar a opção dele digitar os valores, tá? E como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em sensores e a gente tem aqui, ó, pergunte. Onde está o pergunte aqui? Qual o seu nome? Vou deixar só a interrogação ali para ele. Porque ele vai abrir o campo, ó. Quando eu clico na bandeirinha aqui, ele faz a pergunta lá, quais e quantos valores você deseja calcular a média. Aí ele abre o campo aqui. Então, por exemplo, eu quero calcular 3 valores. 3, beleza. Agora eu tenho que fazer o quê? A repetição, para ele poder receber esses números de entrada e armazenar. Onde que eu armazeno? Uma variável. Qual variável eu criei para isso? A variável números. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai mudar a variável números para a resposta. Então, eu coloco lá o bloquinho mude a variável, minha variável, para a resposta. Qual variável? A variável números. Beleza? Por quê? Porque toda vez que ele digitar ali, ó, tipo, ele vai digitar 3, é a quantidade de números que ele quer calcular a média. Beleza? Então, essa é a primeira parte. Definido isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso repetir as entradas. 3 vezes, no caso, se ele escolher 3. Se ele escolher 4, repetir 4 vezes. Como é que eu faço isso? Eu crio um laço de repetição. Então, eu venho aqui em controle e eu coloco repita. Ó, repita quantas vezes? Quantas vezes a minha variável números for determinada. Entenderam? Então, ou seja, eu fiz a pergunta, recebi a resposta do usuário, tá, de quantos valores ele quer calcular e armazenei na variável números. Agora eu peço para essa variável, no caso, a quantidade de vezes que ele pediu para digitar valores, eu peço para que ela seja repetida essa quantidade de vezes. Tá? Então, repita números tantas vezes. E aí, novamente, eu peço para ele perguntar para mim qual número. Tá? Então, eu coloco aqui qual número ou qual valor, vamos dizer assim, né? Qual valor, certo? Beleza, tá aqui. Aí, o que ele vai fazer para mim agora? Quando eu clicar na bandeirinha, ó, quais e quantos valores você deseja calcular a média? Eu quero calcular três vezes. 3 valores. Ele vai pedir qual valor? Aí 25. Qual valor? 65. Qual valor? 45. Ele para, entendeu? Ou seja, ele já está recebendo os valores aqui para mim. Agora, pessoal, a gente precisa fazer a conta aqui de cálculo, tá? Para poder fazer funcionar a, a coisa mesmo de fato. Então, como é que eu faço isso agora? A gente vem aqui, ó, tá? E puxa as variáveis, tá? Aí eu coloco aqui, ó, adicione a minha variável, tá? A resposta. Que resposta? A resposta de valores que vai ser digitada aqui.
Qual variável eu vou usar? Eu vou usar a variável total. Aí eu coloco aqui embaixo, tá? Olha só, quando eu clicar aqui agora, ó, setou para 0. Repare a variável total aqui, certo? Ele pediu quantos valores eu quero calcular. Eu vou colocar novamente 3. Olha lá, ele definiu 3 vezes, tá? Número. Beleza, qual o valor eu vou colocar primeiro? Vou colocar 20. Olha lá, minha variável total está 20. Eu vou colocar 10, ela tem que ir para 30. Olha lá, ela veio para 30. Eu vou colocar 20, ela tem que ir para 50. Beleza? Olha lá, fechou, está em 50. Então, ou seja, ele está somando tudo. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que dividir 50 por 3, para ele me dar a resposta de média. Tá? Resposta de média. Como é que eu faço isso? Eu vou usar um operador. Aí eu venho aqui na parte de operadores e venho no operador de divisão. O que eu tenho que dividir, então? Eu tenho que dividir o total pela quantidade de números, ou de vezes, tá? Que ele digitou para mim, certo? Poderia criar uma variável chamada vezes aqui também. Eu coloquei números para facilitar, mas aí fica a seu critério, beleza? Então, o que nós vamos fazer? Vou dividir a variável total por números, certo? Feito isso, eu vou armazenar isso aonde? Numa outra variável. Qual variável? A variável chamada resposta. Então, eu estou mudando a minha variável resposta para o resultado de total dividido por números. E agora eu quero mostrar isso na tela. Como é que eu mostro? Eu venho aqui em aparência, diga olá, eu vou dizer aqui, ó, o resultado da média é espaço igual espaço. É o que? A minha variável resposta. Certo? Só que, se eu colocar aqui, ele vai imprimir de uma vez só. Então, vamos fazer uma concatenação aqui. Eu venho aqui em operadores e eu pego aqui, ó, junte com tal coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recortar essa frase aqui, vou colocar um disjunte maçã, eu vou colocar a minha frase. O resultado da média é, vou colocar aqui dentro, e aonde está a banana eu ponho resposta. E aqui em 2 segundos eu vou colocar 5. Beleza? Vamos ver se vai funcionar? Olha lá, vou clicar na bandeirinha, ficou tudo 0, beleza? Quantidade de números que eu quero fazer o meu cálculo de média. Vou colocar aqui 5. Então, ou seja, qual o valor? Ele vai pedir 5 vezes. Ó, 65, aí no total ele vai ter que somar 25, 90, 32, 14 e agora o último número, 87. Ó, ele somou tudo e aí ele já deu o resultado para mim da média. Olha só que legal, viu? 44,6. Se eu quiser fazer uma brincadeira aqui, ó, vamos lá. Vou pegar aqui, espere 2 segundos. E aí vou colocar aqui, tipo, ele pensando, ó. Pensando. Bom, eu posso tirar o espere aqui, já que ele tem 2 segundos aqui, ó. Pensando por 2 segundos. Vamos lá. De novo. Zerou tudo, quantos valores? Vou colocar 3 valores. Qual o primeiro valor? 25, 48, 98. Tá pensando, ele deu 57, ele vai ter que dividir. Tá? Coincidentemente, a média é 57, né? Olha lá, já mostrou para mim aqui, beleza? Aliás, coincidentemente não, ele já fez o cálculo, já me deu a resposta aqui, né? 171 dividido por 3 deu 57. Então vamos lá, ó, fazer de novo. O que ele vai fazer para mim? Ele vai pedir os números, tá? Eu quero colocar aqui agora 4 números. Então, qual o valor? 12, 65, 98, 48. Automaticamente ele deu a soma, dividiu pelos números informados, que são as vezes, 55 e 75. Beleza, pessoal? Bacana, né? Então é isso aí. Só para fixar, esse exercício está pronto.